Perfeito, mestre. Poderíamos dizer que o Marco Civil é um dispositivo jurídico que possibilita, né, e rege a guarda e armazenamento de informações a respeito de aplicativos e de conexão? Em um resumo, talvez? Sim, tá correto, né? Porque se por um lado você permite que se faça prova com o uso desses dados, de outro lado, e várias escolhas foram feitas pelo legislador, importante conhecê-la, né? Se estruturou um sistema, inclusive, bipartido, a gente fala muito sobre ele, porque ele é fundamental para compreender onde as informações estão, com quem, durante quanto tempo, né? E como acessá-las. Você tem esses dois lados. Para mim é muito interessante que eu tive o prazer, né, de iniciar na profissão muito antes da maioria, né, mesmo sendo, apesar de que a carcaça não transparece, né, eu ainda sou um pouco novo, né, e comecei muito cedo nessa área, tive a graça e a grande sorte de ser contratado num grande escritório, até hoje muito admirado, na área de computação forense, e eu tive a oportunidade de, durante 2 anos, trabalhar antes do Marco Civil. Eu comecei em 2011, o Marco Civil foi publicado, né? Não sei se é a melhor forma de se dizer, em 2013, né? E nessa época era muito interessante, porque ainda assim havia essa questão de se utilizar de logs de servidores de conexão de aplicação, em especial de conexão. Não haviam ali ainda tantas redes sociais, tantos aplicativos, etc. Mas o de conexão e muitos de e-mails, né, no caso sendo aplicação, eram muito utilizados. E você esteve nessa época? Porque era muito interessante, eram pedidos chamados extrajudiciais, era um pouco mais informal, né? E aí eu queria te questionar, né, em nome dos profissionais que estão tentando entender o Marco Civil aqui hoje, né, representando aqui um grupo de profissionais de TI que se dispuseram a entender forense e acabaram caindo aqui, né, nessa live super jurídica com um mestre, né, que tenta fazer um meio de campo com a tecnologia, né? E aí a minha pergunta, Mourão, seria qual foi a diferença que o Marco Civil trouxe tanto para auxiliar as investigações, se você tiver uma opinião sobre isso, auxiliou as investigações, e algum exemplo em que ele possa ter atrapalhado essas questões. Da minha parte, eu vou te dar um exemplo. Era possível, até então, a gente obter dados de conexão com um e-mail, né? Enviávamos ali um e-mail, uma solicitação, por mais que jurídica, através ainda de escritórios jurídicos, mas era muito mais rápido a obtenção desses dados. E hoje a gente precisa de todo um processo para isso. Eu sou a favor, e acho que é super interessante, até do ponto de vista de privacidade e outros pontos envolvidos, mas a sua opinião, o Marco Civil auxilia na questão de investigações, auxilia no trabalho do perito em elucidar questões relacionadas a fraudes, a crimes, dentre outros, a solução de fraudes, ou antes era mais fácil também, na sua opinião? Bom, eu me lembro bem dessa época, né? Afinal, eu já estava no Ministério Público desde 2003 e era bastante instável, né? Os protocolos de ação eram muito instáveis. De fato, muitas vezes você enviava um e-mail para a operadora, né? Não se chamava sequer administrador de sistemas autônomos, né? Como o artigo 5º do Marco Civil faz, e ele devolvia a informação. Agora vejam, senhores, e aí eu falo por ter sofrido na carne, isso não quer dizer que depois isso não vai ser tudo anulado, não é? Porque se não havia o Marco Civil da internet, sempre houve a Constituição, pelo menos desde 88, né? Como a conhecemos, e os questionamentos sobre a violação dos direitos fundamentais eram enormes. Quantas investigações eu não assisti irem por água abaixo, ou ações civis baseadas nisso, porque se questionou, essa prova é ilícita. E a ilicitude é tanto para a prova civil quanto para a prova processual penal. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital.
Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense e memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforencedigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!